pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Campos, esse aqui é o Leituras da Lu e hoje eu vou falar um pouco para vocês de O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, escrito em 1956 pelo autor. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse livro é como pode o João Guimarães Rosa ter escrito no mesmo ano um livro que, além de ser riquíssimo em significados, uma obra encantadora, um clássico da nossa literatura brasileira, no mesmo ano ele ter escrito também a obra Corpo de Baile, que é um conjunto de 7 novelas. Então, assim, é muita coisa, é muita densidade para um ano só. Então, realmente, João Guimarães Rosa é um grande escritor, é um grande erudito. Ele falava mais de 9 línguas, então ele teve muito cuidado em todas as edições desse livro e nas traduções que ele teve também, em revisar todos esses textos. E para mim, O Grande Sertão ele já vai trazendo desde o seu título essa coisa das contradições, os dois lados, né, da moeda. Então, sertão, né, ele vai falar um pouco da aridez do sertão, da dureza, das dificuldades, da escassez, mas também das veredas, que são os pequenos riachos que permitem que a gente beba dessa água e possa se aprofundar, possa mergulhar. Eu acredito que esse livro é sim um convite a um mergulho, né? Os personagens são assim muito intensos, você tem uma grande profundidade psicológica dos personagens, então não tem como ler esse livro sem pensar um pouco sobre a própria vida, sobre como é que a gente vê aquelas questões que ele vai trazendo. Bom, e o romance vai narrar então a vida do jagunço Riobaldo, um homem muito simples, um sertanejo, que viveu toda aquela escassez, aquela dureza, as guerras, né, a dificuldade, os combates, essa coisa de ficar trocando de lugar, você não ter uma morada fixa, né? Muitas vezes faltando comida, faltando água, né? Coisas muito primárias, mas também vai contar do grande amor que ele vive. Então já começa ele vai narrar um pouco desde quando ele era criança, um encontro muito importante que ele tem com um amigo ali na sua pré-adolescência. É bem simbólico, né, esse encontro, porque eles estão ali no Rio de Janeiro, que é um rio de águas mansas, águas claras, representando muito a infância, e eles vão numa canoa e adentram então o São Francisco, que é um grande rio turbulento, né, que então representa também a entrada dessas duas personagens no mundo das guerras, da jagunçagem. E como eu disse, o João Guimarães Rosa, ele era um grande erudito, né? Então, quando ele se propõe a escrever pela voz de um sertanejo, de um jagunço, é muito bonito, porque é como se ele emprestasse a voz, ele aproximasse esses dois mundos, né? De um lado, do requinte, da sofisticação, do saber usar muito bem a linguagem, as palavras. É assim, genial o texto, gente. Cada trecho, assim, é muito musical, é muito lírico, é muito poético esse texto. E ao mesmo tempo ele é falado, ele é narrado por um jagunço. Então também tem as simplicidades, tem também aqueles neologismos, tem também aquelas expressões que são muito típicas do interior de Minas Gerais, do interior do sertão, que é muito gostoso da gente ouvir, né? Eu que tenho família mineira, assim, muitas vezes na obra eu parava, anotava muitas palavras que eu falava, gente, como a minha família fala disso, como eu já ouvi disso, como isso também faz parte da minha história. Então ele vai usar, por exemplo, perrengavam, ruindades, escapulíamos. Gente, imagina a dificuldade de fazer uma tradução para outros idiomas desse texto do Guimarães. Então, assim, fenomenal. Então me parece um livro que traz muito o encontro dos dois extremos, né? Então se de um lado tem essa dureza, essa crueza, essas dificuldades todas do sertão, guerras, atrocidades, violência, e tem mesmo cenas muito duras, tem inclusive uma cena que os jagunços então em bando já estão com fome há muito tempo, eles fazem uma caça, né, e quando eles estão comendo é que eles se dão conta, eles achavam que era um macaco e eles se dão conta que é um menino. Então é bem duro, né, em alguns trechos do livro. No entanto, também é uma história muito bela e muito profunda de amor, né? Um amor muito sentido, muito demonstrado, mas ele pouco vivido na sua inteireza, né? A gente não vê em nenhuma passagem do livro um beijo sequer entre os dois amantes.
Então a gente fica nessa expectativa, fica torcendo para que dê certo, para que os dois se unam, para que eles tenham esse tempo. E isso não acontece, a gente vai vivendo esse grande amor platônico, sofrido, impossível na voz dos personagens, e tão presente, né? Eles convivem muito, eles estão o tempo todo juntos. Então, isso é muito bonito de ver. Esse lado duro, frio, cruel, brutal, né, das guerras, mas também esse amor muito grande, esse importar-se verdadeiramente com a outra pessoa. O Guimarães vai trazer nesse livro também o assunto do pacto fáustico, né, o pacto com o diabo. Então tem toda uma discussão ali se o Riobaldo fez ou não fez o pacto com o diabo e que consequências isso tem, né, quando a gente se decide por isso. Então muito bonito ver como ele aborda essa questão. Então ele vai trazer muito esse pano de fundo religioso, das superstições, tem muitas crenças, né, no sertão, no interior, e ele vai resgatar muitas delas. E aí, em relação a isso, ele vai dizer, né, o personagem principal, o Riobaldo, ele vai dizer que o diabo não existe, que o diabo, na verdade, está dentro de cada um de nós, né, resgatando um pouco disso, de que nós não somos perfeitos, todos nós temos crueldades, mazelas, dificuldades, problemas, defeitos, e que a gente externa isso enquanto a gente vive. Então ele é um texto que vai trazer o tempo todo o assunto do medo, da coragem, do entregar-se, do desafiar-se, do aprender, do se lançar às grandes expedições, né? E num tom parece muito uma epopeia, é um texto muito musical, muito lírico. O livro ele pode ser visto como um monólogo, né? O tempo todo o Riobaldo, esse jagunço, narrando a sua vida, a descrição da guerra, né? Como é que se deu tudo isso no sertão, mas também a gente pode ver como um diálogo, porque ele está o tempo todo contando para um grande erudito. Ele vai dizer, né, que olha, mire e veja aqui que eu estou contando para o senhor, eu invejo muito a sua sabedoria, o senhor ser letrado, né, que a gente até pode ver ali como um alter ego do próprio Guimarães Rosa, né, então poderia ser esse jagunço, esse homem muito simples contando para o próprio Guimarães, ou poderia ser também esse jagunço contando para um analista, um terapeuta, né, e ele fazendo ali, emprestando as palavras ou dando significados para aquilo que ele viveu, para aquilo que aconteceu na vida dele. Então o livro vai trazer esse jagunço, esse homem simples, mas que está o tempo todo refletindo sobre a vida, filosofando, pensando nos seus sentimentos, nos seus afetos. Então ele parece assim um grande poeta, né? Tem hora que a gente se identifica demais com ele, tem hora que a gente fica com raiva dele também, de alguns pensamentos que ele tem. É bem bonito de conhecer o texto. E o Guimarães vai também trazer nesse texto a ideia de existe alguma coisa que já está escrita, já está pré-escrita na nossa vida, ou existe o acaso, existe a possibilidade da gente planejar o que vai acontecer, ou será que a nossa vida é como que um oráculo e a gente está aqui só atuando, né? Só percebendo ao final dos episódios e dos grandes acontecimentos aquilo que já estava escrito para nós. Então ele traz também essa discussão no livro. E o livro, além de ter descrições lindíssimas do sertão, das paisagens, dos lugares por onde eles passam, também tem uma série de onomatopeias. Então, assim, é um texto que a gente escuta a guerra, a gente escuta as paixões, a gente escuta os pássaros, a gente consegue enxergar as águas que ele está descrevendo. Então, uma paisagem linda, riquíssima, muito da nossa natureza, muito do que é o Brasil, do que é o nosso sertão. E acho que a grande sacada dessa obra é o como ele é narrado, né? Então, esse emprestar, essa erudição, todo esse conhecimento que o Guimarães tem da nossa língua, e emprestar todo esse vocabulário para uma pessoa muito simples, para um jagunço, para narrar a sua vida, as suas descobertas e os seus sentimentos, é genial, é maravilhoso de se ver. Vou deixar para vocês verem aqui um trechinho da Maria Bethânia narrando trechos desse livro quando o Riobaldo vai falar do seu amor por Diadorim, para vocês sentirem o tamanho da poética desse texto. Diadorim tomou conta de mim e de repente eu estava gostando dele num descomum, gostando ainda mais do que antes, com meu coração nos pés. E dele o tempo todo eu tinha gostado. Amor que amei
e daí então acreditei. E o livro termina com um grande finale também, um super encontro, uma grande descoberta do Riobaldo. É um final muito tocante, muito arrebatador, como não deixaria de ser uma obra do grande Guimarães. Bom, e se você gosta de bons livros como esse, inscreva-se no canal, ative as notificações, aí sempre você vai saber de novos livros que eu venho a falar aqui. Até o próximo livro. Tchau, tchau!